nessa segunda-feira. Nós já vamos começar. Notícia boa para você, porque aqui a gente só trabalha com notícia boa. É ou não é? Nessa segunda-feira, mais de 600 famílias do Movimento Sem Terra, eles ocuparam o TP não está acompanhando minha velocidade, pela segunda vez, uma fazenda em Hidrolândia, que no passado foi usada para exploração sexual e tráfico internacional de pessoas. Elas pedem que a propriedade seja destinada à criação de um novo assentamento. O local, que faz parte do patrimônio da União desde 2016, já foi invadido em março deste ano e os ativistas foram despejados pela polícia militar. Bom, meus queridos, Alexandre Bissoli, parece que aqui se trata de uma terra devoluta, quando você acha tráfico de pessoas, trabalho escravo, o Estado ele pode desapropriar o local, o imóvel onde acontece isso. Parece que aconteceu, ela estava lá, né? Já em março deste ano, eles invadiram, o Estado mandou desocupar, agora eles invadiram de novo e querem reforma agrária já com a Patrícia Pilar. Estão certos? Estão errados? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde aos colegas aqui de bancada, ao público que nos acompanha em casa. Olha, Pavinato, eu falo que esse caso tem uma comparação muito parecida que a gente pode fazer em casa. Quando a gente fala em terra devoluta é porque a terra já é do governo. E o governo, da devida forma e do devido modo, vai, respeitando a lei, decidir se vai ou não destiná-la à reforma agrária. E se decidir levá-la à reforma agrária, porque pode decidir vender, pode decidir alguma outra coisa em relação a essa terra, decidir construir algo ali, mas se decidir que ela deve ser levada para a reforma agrária, isso tem que respeitar um processo para que as famílias sejam selecionadas e ali sejam assentadas. Eu costumo dizer que o exemplo exato para isso seria aquele projeto de Minha Casa Minha Vida, que está pronto para ser entregue, já foi anunciado que daqui a um mês será entrega, as chaves das famílias que estão inscritas respeitaram uma fila para ocupá-las, você ter Movimento Sem Teto invadindo essas casas e ocupando por entender que eles têm direito a que o Estado forneça essas residências para ele. E aí você desrespeitou o processo, desrespeitou a lei, desrespeitou a fila e desrespeitou, acima de tudo, um semelhante que, cumprindo a lei e seguindo a sua determinação, esperava pacificamente ocupar aquele lugar. É isso que essas pessoas fizeram. Tiraram o direito de famílias sérias, famílias que estão na fila por assentamento, famílias que querem realmente fazer uma exploração daquela terra para a produção, foram lá e por conta própria, pela própria lei, resolveram invadir e dizer, isso agora é nosso. É uma tática Celso Pitta, né, que fazia o fura-fila, que nunca ficou pronto. Famoso fura-fila. Quem não lembra do Celso Pitta? Se o Pitta não for um bom prefeito, nunca mais vota em mim. Bom, o fato é esse, né? No governo Bolsonaro nós tivemos a maior reforma agrária desse país, isso é fato. Foram tituladas um número recorde, foi titulado um número recorde de famílias, e o certo é isso, fica no banco do Estado, e o Estado faz a distribuição e eles vão lá invadir. Já tinham invadido, então é meio que reincidência. Mas não acontece nada, né, professor Marcelo Suano? E com essa invasão, é bom lembrar que a gente já noticiou aqui que até a CPI do MST tinham tido muitas invasões, 4 vezes mais, né, invasões do que o mesmo período do ano anterior. E quando entrou a CPI do MST, caiu para uma só. Essa, então, é a segunda. Mas agora é numa terra que parece estar na mão do Estado. Será que o Estado vai chamar o Camburão? Olha, depende do local. Se você falar o Estado, fazendo uma referência às subunidades do país, depende do local em que ocorreu. Se o governador tiver capacidade moral e se tiver vontade e coragem, ele chamaria. Porque esse é o procedimento mais adequado, tal qual o Alexandre falou. Isso aí é uma invasão ilegal, isso tem que ser desapropriado, é o governo que deveria decidir. Mas antes disso, Pavinato, eu gostaria primeiro de cumprimentar o Alexandre, o Bruno, cumprimentar o Rodolfo, essa produção maravilhosa da Jovem Pan, e a todo o público que nos acompanha. E eu vou fazer, se a voz do povo é a voz de Deus, eu sou aqui apenas um anjo
sendo um mensageiro da palavra do povo. Como um anjo, em relação você apareceu na minha vida. Em relação aos seus heróis. Então, eu estive no Rio Grande do Sul muito recentemente, eu e a professora Daniela Alves, estive na Escola Superior de Guerra lá, Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, onde a professora Daniela Alves recebeu a maior honraria que é dada no sul do Brasil pela Associação de Diplomados, que é o honoris causa, um espadim que foi dado a ela pelo trabalho, olha que coisa curiosa, pelo trabalho que ela fez ao combate ao tráfico de seres humanos e ao combate ao tráfico de órgãos, tendo se antecipado em muito da legislação internacional, ela fazendo propostas em relação aqui. E algumas pessoas mandaram abraço para você, dizendo que você é o herói delas. Muito e eu vou ter que mas eu não citá-las. sou nem meu herói. Pois é, mas aí uma vez eu te falei... Cite estes incautos. Mas vamos uma mandar vez um eu te beijo falei para os que incautos. você ainda não entendeu o que você é. Um dia você vai entender. Nem quero. Olha, o doutor Elineu Reck, que é o representante em Caxias do Sul da Escola Superior de Guerra, doutor Edgar Teixeira, doutor Mark, coronel Petri. Num restaurante que nós fomos, o senhor Denner me reconheceu e pediu pessoalmente que eu te mandasse um abraço pela importância que você tem para o Brasil. Muito obrigado. E no aeroporto, 2 pessoas me fizeram o seguinte pedido: manda um beijo para o coração do Pavinato. O senhor Rafael e a dona Mariana, que falaram que eles estão contigo sempre. Porque você Só eu não dou sorte de encontrar gente que gosta de mim no aeroporto. Mas você só a Elaine anda de Keller elevador, conta você. Você só anda de helicóptero. Eu sempre vou. O senhor foi sorteado para inspeção manual. É sim. Mas é isso. Você só anda de helicóptero. Quando estiver no meio da rua, você vê como o povo te ama. Agora, continuando em relação ao que você falou acerca dessas ações. Bom, espera-se que o governo adote a postura adequada. E a postura adequada seria, sim, desalojar esses indivíduos, porque não é porque eles não são dignos de ter uma terra, não são dignos de ter uma casa, não são dignos de ter um trabalho. Mas é que a terra não pertence a eles, isso é uma invasão. Se é uma invasão, eles têm que ser desalojados e cabe ao governo fazer aquilo que Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, fez. Faça a regularização fundiária, entregue a terra para eles, deles trabalho, deles ocupação, para que eles não sejam utilizados como massa de manobra política. É isso que se espera, porque é isso que pode estar acontecendo neste momento. Nesse sentido, a única coisa que se deseja é que no país seja restaurado, ou melhor, se preserve, já que restauração não tem como, mas se preserve o direito à propriedade e o direito à liberdade. Algo que movimentos políticos ou pessoas que são utilizadas como peões de tabuleiro de xadrez para ideologias políticas, para grupos políticos, para partidos políticos ou para governos, que essas pessoas tenham o que lhe é digno, mas que não sejam apenas massa de manobra para se sobrepor à sociedade brasileira naquilo que são seus valores fundamentais. Bruno Musa, e aí, será que o MST vai ficar com esta terra agora sob esse argumento? Olha, era uma terra de exploradores sexuais. Primeiro, boa tarde a todo mundo, boa tarde a todos. Eu realmente, MST, vamos lá, MST invade fazenda já usada para exploração sexual. Independente de se foi ou não usada para exploração sexual, espero que aqueles que fizeram isso já estejam cumprindo as suas penas, mas de qualquer maneira, uma fazenda invadida, ela deixa de cumprir um dos pilares fundamentais para que uma economia consiga atrair investimentos, andar minimamente com as suas pernas, aumentar a sua produtividade no médio e no longo prazo, que é o respeito à propriedade privada acima de tudo. Não tem qualquer chance ou qualquer economia que tenha verdadeiramente prosperado se você não tem um respeito a esse fundamental pilar, o respeito à propriedade privada. Isso te traz insegurança jurídica, insegurança econômica, insegurança social e você jamais consegue atrair investimentos. Então, sem isso, é inevitável que uma economia caminhe para voos de galinha, como historicamente é o Brasil. De novo, respeitemos a propriedade privada acima de tudo em qualquer meio. Caso contrário, a gente não consegue ser uma economia com ganho sustentável no médio e no longo prazo. Agora, Rodolfo, a gente já viu o STED
né, em várias oportunidades esse ano. Primeiro, ele viajou com Lula para a China. Não, antes disso, ele falou que teríamos abril mais sangrento. Lá na China junto ele convocou todo mundo para invadir, aí voltou, foi para a feirinha do MST, saiu do lado do Alckmin, aí esse mês ele fez um vídeo, falou que o Lula tá frouxo e que ele tá covardado e que isso é inadmissível porque o governo é nosso, né? Ele falando aí em nome do MST. E a gente sabe muito bem, teve uma notícia na semana passada de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o que cuida da reforma agrária, ele tem algumas pessoas jurídicas, né, dentro. Ele tem vários setores. Um desses setores, o presidente, né, um desses setores, uma das empresas que o Ministério do Desenvolvimento Agrário administra, tem um presidente que, em março desse ano, ele repassou 250 mil, né, para uma cooperativa cujo presidente era o irmão dele. Olha só. E esta cooperativa repassa carros para o MST e esta cooperativa não poderia, aliás, porque recebeu dinheiro público até 2024 por conta de irregularidades. Então a gente vê que tem uma ligação, né? Existe um cordão que amarra PT e MST, ou pessoas ligadas ao PT, mas ao que parece pelas notícias, né, a gente pode deduzir algo como isso, pelas falas do Stedley, por esse repasse irregular de 250 mil em março. E agora? Será que eles vão negociar a saída, vão mandar prender, ou vai ficar por isso mesmo? Pavinato, a resposta é simples. Isso aqui não vai dar em nada para eles. Só acrescentando nesse seu desenho, você praticamente desenhou para as pessoas que estão em casa aqui o retrato do MST e como funciona ali nas entrelinhas, né? Esses 250 mil que foi repassados era para comprar 3 carros. Olha só, repassaram 250 mil reais para uma cooperativa para comprar 3 carros. O nosso dinheiro. Eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo em casa aí, eu vou acompanhar com vocês, porque em 90% dessas pessoas que estão aí, elas mal sabem por que elas estão marchando e brandando, elas não sabem nem o que estão fazendo ali. São pessoas usadas pelos grandes cérebros pensantes, as pessoas que pensam no MST, que colocam essas pessoas aí. O professor Marcelo Suano usou a palavra massa de manobra, que é infelizmente o que acontece aqui, literalmente o que acontece. E o Pavinato trouxe um retrato do que como o MST, de fato, transita dentro da política, e uma política de esquerda sempre vai ter o MST ao lado deles, porque um braço do direito, um braço da esquerda é o MST. E olha só, essa terra aí, que foi invadida, ela estava desocupada desde 2016. Quem não deveriam ocupar o principal fator do MST é invadir as propriedades privadas. E olha só que absurdo, porque agora o governo vai ter que brigar contra eles. Até então não tinha um governo nessa jogada. Agora tem, porque é uma terra do governo. Não é uma terra que é do José, do João, do Fernando, sei lá de quem, de um fazendeiro. É uma terra que já é do governo. E agora eles invadiram. E o governo não tem mais armas para brigar contra eles. O que o governo vai fazer em relação ao MST? Fica essa pergunta para todo mundo. Fica a pergunta incômoda também. Se o governo ele tem terras devolutas, desocupadas, porque o MST, é claro, alega que ela é improdutiva. Por que o governo não está colaborando com o MST que ele gosta tanto? Né? Está lá no banco do INCRA, a terra está lá. Por que não faz nada? O Lula não está governando para o povo já não está sentindo a revolução do amor. Olha aí. Né? Ele não sabe o que tem no Ministério da Saúde, que venceram mais de 20 milhões de doses de vacina, venceram mais de 30 milhões de comprimidos de anticoncepcional, aí vai a Tabata Amaral e fala assim, o comprimido de anticoncepcional é ultra taxado. Bom, o SUS tinha mais de 30 milhões, não foi distribuído, venceu.
Ele não sabe o que tem dentro lá do INCRA cadastrado, ele não sabe quanta terra tem, não sabe fazer o inventário. Para que serve esse monte de ministério? O Ministério da Agricultura foi dividido de 1 em 3, ou seja, o trabalho era para ter sido dividido em 3, e mesmo assim não deram conta. Quando era uma ministra só, ela conseguiu fazer a maior reforma agrária da história da redemocratização, e agora ele pega o trabalho de uma ministra e dá para 3 ministros que não conseguem dar conta de 10% do trabalho que ela teve.